Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 46 da Conversa Paralela comigo. Eu, Ana Rosa Vidigal, professora, jornalista e educadora, juntamente com a equipe dos Saberes Circulares, recebemos todos vocês em nosso evento podcast. Nosso tema de hoje é música e vida. Imagine nossa vida sem a música. O que seria de nós, então? Sem a música, a vida seria um erro. E é o que pensa e vive Francesco Napoli, filósofo, musicista, músico, professor, produtor, apreciador e, sobretudo, música viva por onde vai. Vamos juntos nesse ritmo, deste episódio 46, no podcast Conversa Paralela, conhecer o poder retumbante da música na vida de cada um. Música como elemento identitário, como fator determinante da nossa brasilidade, que revela o espírito do seu tempo, a música como terapia, a música como recurso didático, como vetor de engajamento político, como entretenimento, a música como arte, a música como memória afetiva, a música como estímulo, concentração, meditação, inspiração, e a música até como condicionante do nosso comportamento. Nosso bate-papo é sobre tudo isso e muito mais, no compasso do entusiasmo daquelas pessoas que já nascem com a música nos olhos, no sorriso e na vivência daquilo que acreditam, como este nosso convidado da vez, Francesco Napoli. Boa noite, Francesco. Francesco, está mudo. Boa noite, Ana Rosa! Muito bem. O meu mouse para de funcionar na hora que ele mais precisa. Mas boa noite, que alegria! É suspense. Francesco é artista e atua por meio da poesia, música, performance, intervenções urbanas, é pesquisador e professor de filosofia e arte. Integra os projetos Falcatrua e N1N2, integra também o espetáculo Rock in Concert da Orquestra Opus, apresenta, produz e edita o programa de radioarte Tropofonia na rádio UFMG Educativa. Apresenta o podcast Banda de Lá, Banda de Cá e o quadro Não Sei Que Nananã na Web Rádio Matula. Faz produção e curadoria do Festival de Arte Contemporânea e Performance Durante. Tem 3 livros de poemas publicados: Sobre Alguma Coisa, Sobre Coisa Alguma ou Meta-Poesia Sem Meta, de 2004. E Árvore em V, de 2011. Finalmente, As Férias de Kant, em 2016. Tem 2 discos solo, Pausa Para, em 2011, e Cavalo e Catarse, em 2017. Quem veio participar, ao vivo, a casa é sua. Quem está ouvindo de casa, nossa alegria por vir conosco. E quem compartilha com quem mais puder gostar, nossa gratidão imensa por fazer parte e circular saberes. Deixe suas perguntas e comentários no chat. Responda ao nosso formulário de opinião e participação com certificado durante o evento. Fique à vontade, puxe a cadeira e vamos papear. Francesco, por onde vamos começar? Por onde você quiser. Olha, uma das alegrias que eu tenho aqui nesse podcast é compreender que a gente pode aprender muito e profundamente com a experiência de cada um. E a oportunidade dessa troca é exatamente isso. É conhecer as experiências, a trajetória, e nessa oportunidade, por este bate-papo, né, fazer essa troca interativa e ampliar a nossa visão de mundo, né? A gente teve o centenário
Paulo Freire agora, né? Sim, Ontem, sim, precisamente ontem, 19 de setembro, e quem mais defendia isso, e continua defendendo em suas obras, né? Nas obras que perpetuam, essa ideia, né, de que todos temos o que ensinar e todos temos o que aprender. E que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, não é mesmo, Francesco? é verdade. Então, gostaríamos de saber da sua trajetória. O que é a Claro, música para você? Eu quero também saber, eu quero saber um monte de coisa. Por exemplo, eu quero saber como que a música ela ela vem e encontra com a filosofia. boa, 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 boa. Vou começar falando da minha Mas antes, trajetória. isso, eu acho que antes a É, gente poderia começar pela trajetória para a gente ver os que pontos, aí né, eu em que a falo música chega. como que a música e a filosofia se encontram na minha vida e como que a música e a filosofia se encontram na história da cultura ocidental. Podemos linkar as duas coisas. Mas, de fato, a questão musical sempre me foi, assim, de certa forma, colocada mesmo. Minha mãe tem uma coleção de vinis maravilhosa, sempre nos acostumou a comprar um disco novo, sentar a gente, colocar o disco para tocar. Lembra disso? Quando você colocava o disco na vitrola, abria aquele encarte Sim. gigante do vinil, né? E tinha ali as letras, e a minha mãe ia comentando as letras, o autor da letra. Esse aqui é do Fernando Brant, é a cara dele. Esse aqui é o Márcio Borges. Minha mãe gosta muito de Clube da Esquina. Aí ela, orgulhosa, tem todos os discos do Milton Nascimento que eu gostava de colocar em ordem cronológica, na estante. É uma espécie de livro, Então, não é? É uma então espécie de assim, livro. o vinil é um objeto maravilhoso, né? De fato, hoje a cultura do vinil está retomada, assim, de um modo muito efetivo. É interessante como que para um artista hoje produzir um vinil é algo muito mais interessante em termos de ter um objeto táctil, né, como produto, do que um CD ou uma outra, um papel com QR Code, né? São coisas que são Sim. descartáveis, né? O vinil não, ele tem aquela coisa de ser um objeto como um livro, né? Que de certa forma é um objeto artístico, envolve também essa experiência táctil com ele, assim como a gente tem com os livros, que um PDF nunca vai te dar e um MP3 também não, né? Então, essa vivência, né, sinestésica de experiência que eu fui criado nela, e então, de certa forma, essa questão musical sempre foi muito presente. Quando eu comecei a tocar um instrumento, isso acabou se tornando uma coisa muito eminente mesmo, assim, na minha vida, se tornou central. Então, eu tinha um desejo ali com 15, 16 anos de ser um músico, né? Já tinha isso, queria tocar, e quando chega o momento ali de eu entrar para a faculdade, eu já tinha na minha cabeça que eu não ia fazer faculdade, que eu ia seguir carreira musical, né? E que não precisava estudar para isso, porque a gente tem aquela noção romântica do gênio artístico, né? E aí o meu pai, muito sabiamente, falou assim, ó, beleza, você pode ser músico, que ótimo, não tem problema nenhum, mas você vai estudar. Você quer estudar música? Vamos lá que eu vou te levar na escola de música da FMG, você vai ver o que é a escola de música. Aí eu fui lá, e naquele contexto, a época a escola de música ainda era mais fechada assim, para o universo pop, para o universo da música popular, né, entre aspas. A sua música erudita era considerada objeto de estudo, então ali dentro havia todo uma coisa de purismo, assim, que foi se diluindo com o tempo. Ainda existe hoje, mas de um modo bem menos enfático do que naquele momento, década de 90, que eu era ali adolescente, terminando o ensino médio, né? E então, eu vou lá e aí eu ia fazer um curso de extensão, que eu ia estudar para a prova de aptidão, e o violão clássico, e aquele banquinho que coloca o pé em cima, a posição, aquele negócio todo. E eu estava apaixonado ali, com 17 anos, pelo Nirvana, pelo Kurt Cobain, tudo aquilo estava acontecendo naquele momento. O Nevermind tinha sido lançado, então, tipo assim, realmente, quando eu ouvi aquilo, meu desejo foi de ter uma banda que né, aquele desejo de todo adolescente de ser um astro do rock. Fui acometido por esse desejo delicioso também. Isso E mesmo. ali eu recusei a escola de música por achar que ela
tinha preconceito justamente com o que eu queria, né? Então, já houve esse primeiro momento aí de incompatibilidade e eu interessei, então, meu pai falou, você tem que fazer um curso superior, escolhe, né? Não interessa qual você vai fazer, né? Isso aí, ele colocou isso como uma imposição, tipo, ó, só larga o seu pé quando você tiver com o diploma, né? E isso foi uma coisa muito boa, para mim, na verdade, porque, de fato, eu me apaixonei pela carreira acadêmica, também porque meu pai é professor também, minha mãe também é professora, então, de certa forma, essa coisa da docência sempre teve presente. Quando eu aprendi os primeiros acordes, eu dava aula para um vizinho. Eu já dava aula ao mesmo tempo que eu aprendi uma coisa e ia lá e ensinava para ele. Então, a coisa do ensinar sempre foi muito presente na minha trajetória, assim, mesmo, e começando pela própria música, que eu dei aula de música há muito tempo, né? Desde que eu comecei a aprender, eu comecei a dar aula. E teve momentos que meu bairro inteiro fazia aula comigo, na verdade. Eu dava aula o sábado inteiro, de 10 da manhã, 10 da noite, um aluno atrás do outro. Era muito maluco. E eu tinha um estúdio de ensaio também, no bairro Santa Cruz, o Estúdio Mocada, que vinham as bandas de Belo Horizonte inteira, principalmente da cena punk. O povo que não tinha muita grana para pagar estúdio, o meu estúdio ele era assim, baratíssimo. E aí o povo vinha de longe para ensaiar no meu estúdio. Né? Inclusive o Fabrício Vinhas, que é um colega nosso, ensaiou no meu estúdio. Tem vários colegas, professores que estavam ali nessa cena, nesse momento, também com a minha idade, adolescente, e passaram ali pelo meu estúdio. E houve esse momento que esse estúdio era na casa da minha mãe, hoje ele está desativado, mas está lá, na casa da minha mãe ainda. Depois da pandemia, a gente parou os ensaios, assim, e não retomamos mais. Mas tem essa coisa de docência ser uma coisa que eu sempre tive uma tendência, vamos dizer assim, uma coisa que é inevitável, né? As minhas irmãs também é a mesma coisa. Minha irmã é professora de educação física e a Nayara, que é a minha outra irmã, ela é psicóloga, mas que trabalha com produção musical também, por conta do marido dela, que é um maestro e tal. E o meu irmão Jorge trabalha numa escola também, e a minha irmã, a Júlia, está fazendo jornalismo, gosta de academia, deve seguir carreira acadêmica, deve acabar sendo professora, eu sou capaz de apostar. Ela tem hoje 21 anos, acho que é no 5º ou 6º período, e provavelmente vai seguir carreira acadêmica. Porque ela está na UFMG, o curso já tem essa tendência, acho que vai virar professora também, inevitável. É interessantíssimo isso, muito interessante. Pois é. E aí, a coisa musical se torna muito grande, porque, de fato, naquele momento ali que eu estava terminando o ensino médio, eu já tocava em bares, já fazia um circuito, já ganhava mais de um salário mínimo tocando na noite. Né? Belo Horizonte sempre teve uma noite muito efervescente, assim. Então, eu já me achava, né? Assim, naquele momento. E aí eu escolhi o curso de História, e meu pai é professor do UniBH. Olha essa história, Ana Rosa. Donizete conhece meu pai, o curso de pedagogia todo conhece meu pai lá no Uni, porque meu pai é da época da FAF, né, de quando fundou. E aí meu pai dava aula, e na época que eu não estava querendo fazer faculdade, meu pai começou a me levar para as aulas dele, e para eu frequentar ali a FAF na época, né, hoje o UniBH já era o prédio novo já, e para eu, de certa forma, tomar gosto pela coisa, né, e tal. E aí tinha um pessoal lá que eu achava o máximo, que era o DA de História. Era um tanto de gente cabeludo, com blusa de hippie, que ficava conversando umas coisas incríveis, assim. E aí foi desse povo que eu aproximei. E na hora de escolher o curso, eu falei, gente, que curso que vocês fazem? Eles História, então eu vou fazer História. Ô, Francesco, tem uma contemporânea aqui, ó, do seu pai, Conceição Passos. Conceição, sim. Está aqui dizendo que está toda feliz em te rever aqui nessa ótimo, Conceição. Prazer todo meu. Bacana. Isso aí. Então, escolheu História. Escolhi História e dentro do curso de História apareceu a Filosofia. Né? Curiosamente, a minha grade curricular do curso de História na década de 90, ali, final da década de 90, tinha 6 disciplinas de Filosofia no curso, tinha Filosofia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu pai falava que é porque tinha muito professor de filosofia no departamento. Eles faziam a grade com muita cadeira de filosofia, o que era ótimo. Isso que eu ia falar aqui agora. Que privilégio, hein? Que privilégio. Boa grade aquela, bons tempos. E aí, nesse processo, eu tive
uma vivência muito grande com a filosofia, e isso acabou direcionando a minha carreira acadêmica. Eu fiz pós-graduação em filosofia, depois comecei a frequentar muito a Fafiche ali, porque para fazer um mestrado era necessário ter um nivelamento na filosofia, como eu tinha vindo da história. Então, com as disciplinas isoladas ali, eu fui fazendo o nivelamento, até que eu entrei para o mestrado lá na UFOP. E o mestrado em Estética e Filosofia da Arte. Então, eu já aproximei dessa questão artística que já me interessava, aproximei isso da filosofia e transformei isso em carreira acadêmica que acaba influenciando a docência, né? Então, as coisas foram se amalgamando, vamos dizer assim. Muito bem, no compasso, né, estudantis? No compasso, exatamente. E nessa trajetória que eu li agora há pouco aqui, compartilhei com todos que estão nos ouvindo, como que isso se dá no seu dia a dia? Como que é possível esse amálgama ser praticado, né? Porque algo que perpassa, mas também diferencia as experiências que você traz, né? Não, isso é um dilema, é ao mesmo tempo um desejo, é ao mesmo tempo uma coisa conflituosa e uma coisa que flui. Esses dias eu entrevistei lá no Tropofonia, programa de rádio que eu tenho lá na Rádio FMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento. Entrevistei o Léo Moraes, que é uma figura excepcional aqui da cidade de Belo Horizonte. Ele é músico, ele é escritor, ele é um empresário, ele é um empreendedor, ele é dono de uma casa de shows aqui muito conhecida, que é a Autêntica, e ele é uma figura, assim, de um talento para escrita maravilhoso, né? Quem o segue no Facebook acompanha aqueles textos maravilhosos que ele faz, uma prosa, né, narrando, assim, as coisas que ele vive e tal. E na entrevista ele conta um caso maravilhoso, que ele fala que quando ele também estava nesse processo que eu citei aqui agora, de escolher curso e tal, ele tinha mil interesses de música, de engenharia, de arquitetura, de mil coisas que estavam na cabeça dele. E aí o pai dele falou com ele assim: meu filho, cuidado para você não ficar igual o pato. Aí ele: como assim, pai? O pato, ele tem asas, ele pode voar, ele tem as patas preparadas para nadar, ele tem uma série de habilidades, ele nada, ele voa, ele faz tudo, mas ele não faz nada bem, ele faz tudo um pouco, né? Ele nada mais ou menos, ele voa mais ou menos, mas ele nada e voa, né? Ou seja, ele tem essa ambivalência, né? E aí o Léo fala que o pai dele falou isso com a intenção de, né, que ele se especializasse, né, e focasse, e ele, pelo contrário, achou aquela imagem do pato maravilhosa. Ele falou: nossa, que ótimo! Eu quero poder voar e nadar, eu quero fazer as duas coisas, não preciso ser bem, não. Multimodal, né? Multimodal. Aí, quando ele contou isso, eu me identifiquei prontamente, assim, porque eu venho há muito tempo com esses dilemas mesmo de pensar muito acaba que é uma dispersão mesmo, porque são territórios diferentes, mas ao mesmo tempo é impossível não frequentá-los, né? E então sempre estou pensando em formas de coadunar esses territórios para que eles dialoguem, né? Eu acho que eu venho conseguindo fazer isso de alguma forma, né? A minha pesquisa de doutorado acabou envolvendo o Durante, que é um festival de performance que eu faço há 6 anos, envolveu o Tropofonia, que é o programa de rádio, envolveu a coisa musical, porque a gente lançou um EP dentro como produto do doutorado, junto com o vídeo performance, e tudo aquilo acabou funcionando junto, assim. Acho que eu fui bem sucedido assim, em fazer isso funcionar junto. Fiquei muito feliz, inclusive, de ter conseguido fazer o doutorado, ter a minha cara nesse sentido, né, de todas as coisas dialogarem dentro de uma proposta, né? E na Belas Artes eu consegui muita abertura, tanto metodológica quanto de modo de abordagem, de resolver cientificamente, entre aspas, né, uma questão. Então, nas artes a gente consegue equilibrar subjetividade e objetividade, né, consegue fugir daquele paradigma cientificista, né, rigoroso ali, positivista. A gente consegue, né, buscar outras possibilidades metodológicas, né, a etnografia, a hermenêutica, a fenomenologia, territórios que eu já frequento filosoficamente e que acabou tudo confluindo. Então, essa coisa do ambivalente, do múltiplo, aí, ela não sai de mim mesmo, não.
né? E eu gosto de frequentar a rádio e ter essa coisa de conviver com o povo da comunicação, que eu acho maravilhoso. Eu gosto de estar na academia com os professores, porque eu sou professor antes de tudo. Gosto de estar no palco, em cima do palco. Já aconteceu coisas maravilhosas, Ana Rosa, de eu estar passando som, e aí a passagem de som atrasar, porque toda passagem de som atrasa, sabe? É um negócio que é certo, assim, né? Se tem lá uma ordem do dia falando que a passagem de som é tal hora, você pode saber que você vai passar o seu instrumento lá umas 2 horas depois, né? Porque mil questões técnicas e mil fatores acabam fazendo com que essas coisas nunca cheguem no horário. E já aconteceu de eu estar assim, dando a hora de eu passar meu instrumento, tudo preparado para que eu passe meu instrumento, e chegar na hora também de eu dar aula lá na pedagogia, no UniBH, de eu ligar para representante de turma e falar assim, ó, começa o seminário sem mim, que eu já estou chegando, organiza a sala, seminário GVGO, um grupo no centro, metade da sala, o resto ao redor, escreve no quadro o tema, comecem que eu vou chegar. Eu passar o som, chegar na sala, as meninas fazendo um seminário bonitinhos, organizadinhos, tudo bonitinho. No compasso, Oi, né, gente, Francisco? isso é realmente assim, uma coisa que acaba funcionando como um recurso didático da autonomia discente de um modo que eu ficava impressionado. A vez que isso aconteceu, na verdade foi só uma vez, mas já me serviu de um exemplo tão legal de falar, cara, eu estou conseguindo fazer essas meninas terem consciência de que elas é que fazem o processo de ensino-aprendizagem delas, né? E estou falando elas, gente, que é um curso de pedagogia, e a Conceição, assim como a Ana Rosa, sabe que há essa coisa prevalece mesmo o gênero feminino na pedagogia. É um outro fator que a gente pode discutir antropologicamente aqui depois. Interessante, né? Mas, Arte, música, filosofia, educação, é uma inspiração circular mesmo, né? Ela é possível, dialógica, ela permeia e vai mesmo permitindo essa autoria. Eu acredito muito nisso. é verdade. E acredito também que esses domínios, né, que você está trazendo, das diferentes atuações, um podcast, uma banda, uma performance, um vídeo, poesia? Sim, é um vídeo performance, na verdade, mas que dialoga com a poesia, porque, de certa forma, são frases, são palavras, são inserções textuais, né, pela cidade por meio de adesivos, e essa ação acontece ali com um motociclista, assim, que sai pela cidade fazendo essas inserções. Essa é a performance chamada 500 anos, que é o produto final do meu doutorado. Que bacana, viu? A academia está aí firme e forte, né? Isso aí, tá, tem que estar. Os estudos lá atrás, né? Não tem jeito, né? Da trajetória sugerida, né? Que você achou que foi certeiro, que foi adequado, permanece e dão frutos, né? Que coisa boa. Isso é uma ótima oportunidade. Dialogar, mas também seguir um trajeto do conhecimento. Talvez seja isso, né, Francisco? Estou pensando aqui, essa coisa da família nos envolver no conhecimento. Sim. É muito instigante e quase certeiro, como você mesmo trouxe, a ideia da docência, né? Se tornar professor pelo gosto pelo conhecimento, né? E vontade de levar isso adiante, né? É verdade, né? E, gente, isso é seríssimo, assim, né? Quando a criança está inserida num ambiente onde o conhecimento é valorizado, onde existe essa relação, né, com os livros, com esse processo mesmo de pensar uma carreira, pensar uma possibilidade de ter uma carreira, por mais que a gente sabe o quanto isso é limitado, e cada vez mais no nosso país a gente assiste a uma série de retrocessos com relação ao acesso ao ensino, né? A gente já viveu momentos, né, onde havia uma demanda reprimida gigante por ensino superior e a gente teve políticas públicas que deram conta dessa demanda, fazendo com que o acesso ao ensino superior fosse democratizado de alguma forma no nosso país, né, ao menos nas grandes cidades, a gente assistiu a esse fenômeno, e hoje a gente vê um movimento oposto, né, com relação ao acesso, com uma política pública que
fala nitidamente que a universidade é para poucos, né? Frases que saiu da boca do ministro da Educação. Então, a gente, como professor, a gente começa a realmente se sentir, né, de fora do processo, como se a gente não tivesse importância social, e é muito importante que a gente reforce isso, né, que a importância social do professor, do conhecimento, da relação com o conhecimento, a importância do conhecimento, né? Sim, e é instigante, é inspirador, né? E o conhecimento em suas diferentes facetas, né, Francisco? Por exemplo, a gente está aqui conversando sobre isso, é uma forma de conhecimento também, né, que a gente chama de saberes, né, saberes circulares, circulando esses saberes, mas aprendendo com a perspectiva de cada um e a experiência de cada um também. São saberes muito legítimos. Isso é essencial, né, Ana Rosa? Não é? Eu adoro essa coisa acho dos também. saberes circulares, porque essa coisa do plural aí nos saberes é uma coisa que amplia, que abre, que deixa plural, e no sentido pluralista mesmo, pensando nessa diversidade, nessa possibilidade de outras formas de conhecimento, que não apenas aquelas que nos vêm de uma lógica hegemônica, colonizante, né? Mas um modo de pensar que sai das margens, que está em outros territórios, outros tipos de conhecimento de mundo, que muitas vezes são colocados de lado, ou até mesmo a academia e o conhecimento científico, entre aspas, não tem nem vocabulário, não tem nem conceito, nem sabe o que é, né? São coisas que precisam de invenção para existirem, né? E a arte é um vetor desses territórios, né? Então, acaba que a arte tem um papel fundamental nesse processo, principalmente atualmente, né? Onde a gente tem esse momento tenso, assim, né? Onde existe um anticientificismo, né? que é maluco, né? Um anti-academicismo, né? Um negacionismo, toda uma série de fenômenos que a gente imaginou que ficariam nos séculos passados, né? E que nesse contexto, né, de século XXI a gente não veria mais, seria, né, a efetivação daquela proposta iluminista, né, de esclarecimento, né? No século XVIII, o mundo ocidental, né, ao menos ali a partir dessa narrativa eurocentrada, né, tem essa ideia de que, agora a razão vai, né, tomar as rédeas, e a gente vai ter na ciência a possibilidade de objetivamente criar condições para que democraticamente a gente possa divergir a partir de decoro, de regra, de, né, república, né, essa ideia de um Estado laico, de uma série de liberdades, de uma liberdade individual, de todo um contexto que está ali escrito e que a gente veio tentando efetivar, achando que a gente estaria agora com uma efetivação desse processo, e pelo contrário, né, o que a gente vê é uma espécie de ameaça ao pacto civilizatório, né? São ameaças de golpe, a gente ouve a palavra golpe na grande mídia, né? É muito maluco, a gente nunca imaginou, né, que isso, né, estaria assim, né, nesse nível, né? Porque em 2016 a palavra golpe vinha muito mais de uma determinada ala do espectro político, né, mais da esquerda, que acusava o impeachment de golpe. Ok, legítimo, faz parte do jogo, mas hoje não. Hoje a palavra golpe vem do próprio presidente da República, é muito maluco, é diferente, é tenso, né? Gera mil outros conflitos, e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma dificuldade mesmo de saber aonde que está o conhecimento, onde que está a perspectiva mais sóbria de leitura. Então, o papel do professor se torna crucial também, né? E é interessante como que a gente pode pensar esse papel nessa orquestração, que vou usar o campo semântico da música. Da música. Na orquestração do objetivo, que você está trabalhando, né? Da parte objetiva e da parte subjetiva, né? Sim. Que é o conhecimento, os saberes, e também aquele saber que da autoria de cada um, né? Que é a nota, né, musical de cada um. Tem um verso na Terceira Marcha do Rio, Francisco, que eu gosto muito. Adoro. Que eu chamo de verso porque eu acho que aquela prosa... Aquele conto, ele é todo assim, poético.
Todo não poesia, é? Todo poesia, todo poesia. E aí tem uma frase, ou um trecho que fala: meu coração bateu no compasso do mais certo. E aí, quando eu falo compasso, eu não estou dizendo de uma marcação, né, específica ou padronizada ou legitimada, mas um compasso que diz respeito às nossas verdades, ao que a gente acredita, o que a gente valoriza. E é interessante como é que nós estamos falando de música, mas nós estamos falando de docência ao mesmo tempo, né? E assim, E como que isso um se dos mistura, grandes, a arte se mistura à docência, um né? dos grandes, vamos dizer, atributos da música em termos de pensando a música como um recurso, né, docente, é essa coisa de fazer com que o educando perceba o ritmo das coisas, né? E às vezes eu trabalhei muito no curso de medicina com oficinas de musicalização. E ali os alunos, assim, muitos não conseguem cantar parabéns e bater palma junto, né? Não tem nenhuma afinidade com a musicalidade, mas a gente fazia instrumentos percussivos, né, de reciclado, tipo Yakult com arroz, e criando aqueles chocalhinhos e uma noção básica de partitura, com algumas notas bem tribais, assim, bem intuitivas, bem corporais, né, para que o corpo comece a fazer parte do processo rítmico e criando aquelas situações onde todo mundo conseguia fazer junto e parar junto Interessante e isso. aquilo, o objetivo não é necessariamente que a pessoa se torne um instrumentista ou toque alguma coisa, mas que ele perceba o quanto que existe possibilidade de simetria e o quanto que aquilo faz com que todo mundo trabalhe junto e pense junto e entre no mesmo ritmo. E a vida é ritmo, né? Seja o ritmo que a gente tem para poder conversar. Conversa é ritmo, né? Todo mundo que é casado, namora, né? Todo mundo que, né, mora com os pais, sabe que tem a hora certa de falar as coisas, né? Tem um ritmo ali do relacionamento, né? No jogo de vôlei tem um ritmo, né? Você pula para cortar e de acordo com a posição que a bola está ali na hora do levantamento, né? E você vai, o atleta está ali preparado para cortar a bola, o levantamento não foi para ele, mas ele estava ali, por quê? Porque ele está no ritmo do jogo, né? E a música também tem essa noção rítmica muito essencial, intuitiva, e de certa forma vai, né? A neurociência, na Rosa, adora trabalhar com a música, principalmente na musicoterapia, a maioria das pesquisas, elas vão pelo viés da neurociência, porque eu desconheço de neurociência, mas eu entendo o argumento básico, que é o seguinte, né? As estruturas fisiológicas mesmo, né, do nosso cérebro, num processo evolutivo, que a música utiliza, elas são muito primitivas, né? Então elas estão lá atrás, né? Então elas são de certa forma, elas evocam uma coisa que está quase que metaforicamente no nosso DNA, né? E ali os neurocientistas adoram o modo como a música estimula o cérebro, porque estimula de um modo completamente imprevisível, ativando regiões que teoricamente não eram para estar sendo ativadas. Então, a música faz essa coisa, né, que é muito louca mesmo, quem toca instrumento sabe, né? Às vezes, eu me lembro de estar tocando, né? Às vezes, tocando com um projeto que você não toca há muito tempo, aí você esquece as músicas, né? Aí você vai tocar de novo, você tem que lembrar as músicas. E às vezes acontece numa festa de pessoas te chamarem, vamos tocar aqui. Aí, como a gente já tocou isso muitas vezes em outros momentos, parte do pressuposto que a gente já está ensaiado, entre aspas, né? E aí eu tocando ali, tipo assim, se eu parasse para pensar como que era a música, como que era a sequência de acordes, eu ia errar a música. Mas como a música começou, o meu dedo já foi no lugar. Eu olhei pro meu dedo assim, falei, cara, eu tô dando todas as notas certas, automaticamente, intuitivamente. Se eu parasse para tentar lembrar a sequência, eu ia errar. É muito louco como é que a música faz isso. Ela é motora também, né? E essa coisa da motricidade, essa coisa Corpórea, né? É táctil, corpórea, não é? ela é corpórea. Exatamente. E é interessante que é um corpóreo ligado também aos seres vivos, né? Porque a gente ouve muito falar sobre plantas que se desenvolvem ao ritmo de músicas, né? Nossa, Hortaliças, tem pesquisa de tudo quanto é jeito. pomar também, né? De árvores frutíferas. Então, a gente muitas vezes não tem realmente a noção do impacto,
né? E quando eu falo impacto, eu acho que talvez nem seja a palavra correta, mas a abrangência, É, a, a, porque o modo como a a música nos afeta extensão, né? é sempre muito complexo, né? A música, ela mexe com o emotivo, principalmente. Você ouve uma música, você se lembra de uma época, você se lembra até de um cheiro, você se lembra até de uma perspectiva, né? A música tem esse poder, né, de revelar o espírito de uma época, né? E quando isso vem da subjetividade, na sua história de vida, você lembra, você ouve uma música da sua adolescência quando você era apaixonado por uma pessoa, de certa forma, você se aproxima daquele sentimento, daquela perspectiva, daquele momento, por meio de várias formas de perceber, né? Parece que são vários sentidos que são ativados, né? E a música também tem essa questão que vamos mudar a perspectiva agora para uma perspectiva mais científica, que é a física acústica mesmo, porque a música é vibração. Então a vibração chega no seu corpo e a vibração musical ela acontece por meio de frequências. As frequências têm velocidades. Quando duas frequências têm uma velocidade semelhante, elas tendem à ressonância, que é um processo multiplicador. Quando elas têm, né, diferentes ondas, a gente tende à dissonância, que é um processo que também nos causa sensações, também nos causa, né, impressões. Então, tudo isso é fator, por isso que existem certas frequências que são boas para estudar, né? Porque você coloca ali um ruidinho que te deixa concentrado, né? Porque aquela frequência tem essa possibilidade, né? Então, esse elemento físico, né? Ele é muito, muito presente. O elemento emocional acho que é predominante, né? Em se tratando de música, né? E esse fator cultural também, que faz com que a gente conceba a música a partir de um determinado ponto geográfico e histórico, né? Tipo, a gente aqui no Ocidente tem aquela escala pitagórica como referência, né? Lá no Oriente tem uma outra noção de musicalidade, né? Então, e no Brasil, principalmente, gente, o Brasil é destaque no mundo pela sua música. Sim. Por quê? Porque a gente tem, né, determinados momentos no nosso processo, né, de produção musical que são determinantes na história mundial, como, por exemplo, a Bossa Nova, né, que é um momento que o Brasil exporta um tipo refinado de arte que, né, um país, como diz o Tom Zé, só exporta matéria-prima, aparece com uma arte sofisticadíssima, né, um produto refinado, né, e isso Sim. faz com que a gente tenha uma identidade muito grande a partir da música, muito por conta da herança africana, né, o samba vem de ritmos africanos, né? Mas do mesmo modo, na indústria pop norte-americana, o rock vem do blues, que é afrodescendente também, vem né, dos cantos de lamento lá, dos bluesmans, né, norte-americanos, que são negros, né? Então, na verdade, é a cultura negra que está por detrás de toda a música pop mundial, né, de toda a música que vem com a indústria, né, propriamente dita. Muito bacana tudo isso. Nossa, quantas coisas importantes, né? Eu vou ler algumas observações aqui no chat. Isso. É um prazer estar aqui com vocês. Quanta saudade, Ana Rosa e Francisco. Saudade da aula de vocês. É a Júlia Marina. Gracinha. Cuja família tem uma escola, né? A escola da família da Júlia, dá muito valor para a música, né? Então, é interessante a gente pensar essa questão do currículo também, né? Que foi colocado mais adiante, a ideia de fazer parte de um currículo, a música participar, né? Mais ativamente da vida mesmo escolar, né? Não haver essa separação entre a vida escolar, aquilo que a gente tem como oportunidade de contato. E aí o Ezequiel está dizendo aqui que vai levar o filho dele também para a escola, para conhecer mais sobre as aulas e a trajetória acadêmica, por que não? Né? Eu acho que é pelo afeto mesmo que a gente vai se encontrando, né? Como a gente tem visto aqui. Qual música mais te marcou nesse processo de formação? É a pergunta também do Ezequiel para você. Nossa, ó,
Tem músicas que marcaram mesmo. Por exemplo, eu me lembro quando eu coloquei o primeiro CD que eu comprei na vida foi o Smells Like Teen Spirit do Nirvana, aquele que tem um bebezinho com a nota de dólar, assim, capa emblemática. E quando eu coloquei aquilo para tocar no som de CD que tinha na minha casa, na época era assim, a gente tinha um som que tocava só CD, aí você colocava o CD rodava e começou a canção que dá título ao disco, Smells Like Teen Spirit, eu falei, não, pronto, alguma coisa aconteceu aqui que, assim, é irreversível. Na hora que entra aquela bateria do Dave Grohl ali, eu senti que para mim não tinha jeito, eu ia ter que ter uma banda. Foi um momento muito empolgante, que eu falei, não, é isso, né? Outra canção, às vezes, que também tem essa coisa, o Pink Floyd tem um disco chamado Animals, e tem uma faixa chamada Dogs, uma faixa de 20 minutos, que é as músicas do Pink Floyd gigantes, e nessa faixa tem um solo de guitarra maravilhoso do David Gilmour, que ele faz uns harmônicos, assim, fazendo a guitarra dar uns gritos, assim, é uma coisa muito, muito intensa, o modo que ele toca é realmente fantástico. E eu lembro da minha mãe falando, nossa, você podia tocar desse jeito aí, guitarra, ó, né? E aquilo também, óbvio, né, foi marcante, assim, eu lembro desse momento, eu falei, não, eu vou tocar isso mesmo, assim, na minha cabeça eu falei, olha, também acho isso muito legal, eu também quero isso, né? E talvez a música brasileira também, certamente, né? O próprio Milton Nascimento, que sempre teve na minha casa, né? O próprio Caetano, que é um artista que eu acho incrivelmente referencial, assim, que consegue ler seu tempo, que consegue impressionantemente dialogar com seu tempo, que acabou de lançar um single fantástico, né? Caetano é incrível mesmo, e tantos outros, né, que tem a ver com essa minha formação, desde Arnaldo Antunes, Tom Zé, até artistas que né, estão mais próximos de mim, assim, que também me influenciam muito, né, artistas que eu gosto muito e que eu venho ouvindo e trabalhando até junto com eles e tal. Muito bem, aqui nós temos pedidos de música mesmo, viu, Francisco? Pedidos de música, eu acho. Além de muitos elogios, saudades, querido professor, e também saudades de suas aulas, e duas músicas, Obrigado. Uma para dizer sobre um momento atual e outra para dizer sobre sua vida amorosa. Olha! Nossa, então eu vou indicar, então, vou colocar até no chat aqui para vocês, o EP do Enimu Enido, que é um projeto que eu lancei durante a pandemia, com o objetivo de tentar fazer alguma coisa na pandemia que fosse, assim, possível, né, naquele contexto de isolamento. Então, inicialmente, a gente tentou uma possibilidade de fazer intervenção urbana, tentando pensar esses lugares que, no caso, a rua que estava totalmente isolada, né, e a gente não podia sair, a gente tentou pensar em intervenções urbanas que respeitassem as regras sanitárias e, ao mesmo tempo, chegassem nas pessoas de alguma forma. Então, a Camila deu a ideia de Camila Buzelin, que é a minha companheira e que é também artista que integra esse coletivo, junto com o Barulhista, que é um produtor fodaço, e mais a Michele Barreto, que é uma atriz também incrível. A gente juntou nós quatro, né, eu, Camila, Barulhista e Michele, formamos esse coletivo durante a pandemia, no ano passado. A primeira intervenção que a gente fez foi recolher via WhatsApp mesmo depoimentos das pessoas dizendo o que elas diriam para o mundo inteiro se todos pudessem ouvi-la. As pessoas fizeram esses depoimentos, a gente recolheu as gravações, fez um áudio, o Barulhista produziu essa peça sonora com ruídos e compilando aquelas falas, né, de modo harmônico, e a gente alugou um carro de som e fez o carro de som passear pela cidade tocando essa peça sonora durante a pandemia, né? Então tem essa performance que tem esse mesmo nome, né? O que você diria para o mundo se todos pudessem te ouvir. E a partir dessa primeira faixa sonora a gente fez um EP, que é um formato menor de um trabalho musical assim, com 5 faixas, e cada um de nós fez uma faixa, né? Então tem uma minha, uma da Camila, uma do Barulhista e uma da Michele. Você pediu uma música sobre os dias atuais, uma música sobre relação amorosa. Sobre os dias atuais, eu sugiro a 500 anos, que é um texto bem contundente que eu escrevi,
musiquei junto com o Pedro Moraes, e a gente fez essa faixa produzida pelo Barulhista, que inclusive é a faixa que é a parte musical do videoclipe 500 anos, que é, na verdade, um vídeo performance, que foi produto lá da minha tese e tal. E a canção de amor pode ser a canção da Camila, que é minha também, é uma parceria minha e dela, né, que se chama Grama Sintética, que é uma delícia também essa música, e que ela fala que talvez se plantarmos uma grama sintética no quintal, a gente sintetiza o nosso amor, e é meio que uma coisa foi feita num processo de discutir relação mesmo, assim, é uma canção fruto de uma DR, assim, tem tudo a ver com a nossa relação, com a nossa história, e também o Carmen Fem, né, que é aquela banda que eu tinha com a Camila, né, que ali tem muito da gente trabalhando juntos mesmo, né, no palco e tal, mas o Carmen Fem está bem parado, assim, atualmente. Então, é grama sintética, isso mesmo, Júlia. Muito é uma bem. delícia. Deixa eu colocar o link Olha aqui para só. vocês. Ai, faz isso, por favor. Então, música é matemática, música é alma. Esses professores me inspiram. Que bom, né, Francesco? Graças. Continuamos fazendo a nossa parte, né? Muito bem. E música é fôlego, respiração. É tanta coisa, Sim. né? E a gente estava falando do compasso, a gente está falando de ritmo. É o ritmo do batimento cardíaco mesmo, que é o tambor, não é, Francesco? Aquela coisa bem primitiva e arquétipa, arquetípica, que nos acompanha a vida inteira, né? Literalmente. Tá no corpo. Literalmente. E aqui, ó, muitas demonstrações e comentários e participações em relação a essa força da música na vida das pessoas, né? Alguns depoimentos pessoais. Um abismo bem no meio da minha vida que separa o antes de eu me encontrar e o depois, que foi possível através da música. E a sua explicação. Muito linda a forma que o Francesco fala sobre música. Não é só falar, né, Francesco? É viver também. Né? Você podia tocar para nós. Oh, meu Deus! Vai ter que ser um segundo encontro, então, né? Para tantas coisas. Muito bem. O que a gente podia tratar agora no finalzinho do nosso encontro, hein, Francesco, a respeito de tantas essas outras coisas? Acho que a gente pode falar de como que a música tem, entre as artes, assim, uma abertura maior, chega mais nas pessoas, em termos comerciais, é aquilo que tem mais circulação, né, apesar do processo digital, né, ter, de certa forma, retirado dos artistas certa autonomia para lidar com a sua própria criação, mas ao mesmo tempo, né, possibilita outras formas de distribuição e tem aí as vantagens e desvantagens, né? A gente vive num momento onde as desvantagens são maiores que as vantagens, né? Eu acredito que a revolução digital ela está passando por um momento semelhante àquele que a Revolução Industrial passou, né? Onde no começo as jornadas eram, né, 16 horas, onde não havia lei trabalhista, onde era aquela coisa, né, desequilibrada, completamente desequilibrada. E hoje a gente vê essa tiktokização, a uberização, né, o modo como os entregadores são mal remunerados, não tem vínculo, não tem seguro, não tem nada, né? O motorista de Uber que sustenta a família dele com aquilo ali é chamado de usuário pela empresa, ele é um usuário de um aplicativo, né? Não tem vínculo empregatício, não tem nada, fica totalmente à mercê, e nós artistas também ficamos totalmente à mercê dessas plataformas, né? Obrigados a produzir conteúdo para eles, e com uma remuneração pífia, né? Sem ter muita autonomia. A gente vive um momento bem intenso. Eu acredito que a gente deve, por meio de representatividade, por meio de luta, por meio de organização, por meio de mil dispositivos aí que a gente vai conseguir fazer com que o Estado dê conta e regularize, e é aí que tem que ter a coisa do pacto social, a coisa da lei, a coisa da regra, a coisa de um Estado que consiga, por meio de políticas públicas, né, distribuir melhor o modo como o capital que gira em torno desse processo artístico e também
né, de tantos serviços que se utilizam desses dispositivos digitais, possa ter uma distribuição mais justa, né, no mínimo garantir alguns direitos básicos que no momento inexistem. Então, atualmente para os artistas é um momento muito complicado, principalmente depois da pandemia, né? A gente simplesmente abandonou os palcos, né, e as lives, essas coisas são precárias em todos os sentidos, né, precárias em termos financeiros, precárias em termos de equipamento, né, você está aqui todo preocupado com o modo como seu som vai acontecer, mas a pessoa está ouvindo num dispositivo que é uma caixa de abelha, e que o seu som está saindo horrível para ela lá, e você não tem a menor condição de ter nem noção disso, e para o artista isso é muito ruim, gente. O artista gosta de tocar para as pessoas ao vivo, aqui tete a tete, onde o artista e o público ouvem o mesmo som, e ele tem certeza que aquilo que ele está fazendo está chegando. Então, que interessante, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Não, isso para o músico é catastrófico, assim, né? Fazer live é ruim por isso, você não sabe como que o seu som está chegando, você não sabe o que está acontecendo, né? Porque, de fato, a pandemia aconteceu no momento onde o aparato digital ainda é precário, isso é um fato, né? A gente está aqui dando aula com vozes metalizadas, com internet caindo, com uma série de que são realmente obstáculos mesmo para que a coisa aconteça. São restrições, né? Sim. São restrições, né? Se você está ali tete a tete, nossa, as possibilidades são múltiplas, o clima é diferente, é olho no olho, né? E para o músico, então, nossa, isso é essencial. Eu me lembro do Christoph Silva, que é um artista aqui de Belo Horizonte fantástico, um músico talentosíssimo, professor também. Ele contando que ele já tocou com Caetano Veloso, ele já tocou para plateias de muitos milhares de pessoas, né? E ele falando que o lugar que ele se sentiu mais feliz tocando foi numa gruta, né? Que tinha ali 30 pessoas e tinha uma acústica tão maravilhosa que os sons estavam assim lindos e ali a coisa aconteceu do jeito que deveria sempre acontecer, né? Uma experiência realmente de imersão naquela coisa musical. Sensorial, multissensorial, né? Por mais que seja incrível mesmo, eu já tive essa oportunidade maravilhosa de estar em grandes palcos tocando, né? Onde você toca ali a sua guitarra, e sai aquele somzão, você fala, que é isso, que incrível, que é, mas de fato, quando você tem um contato mais íntimo com as pessoas e pode, né, compartilhar aquilo de um modo mais profundo mesmo, mais autêntico mesmo, a coisa acontece, né, de forma marcante, né? Fica realmente uma experiência muito mais intensa, né? Fica mais arte, menos entretenimento, talvez. Mais arte, menos entretenimento. Interessante isso. Que interessante. Começamos falando sobre gerações, vamos finalizando com as gerações também. E a Lula? Oi, gente. Ela vive música? Ela vive música. Conta para nós. Vive demais. A Lula eu toco para ela desde a barriga da mãe dela. Ela já ouve um instrumento lá, né? E a Lula, de fato, ela que deve ser a melhor acústica, assim, né? Pois você imagina de dentro do útero, que som incrível. A melhor acústica. E ela tá, assim, espertíssima também, vai fazer 2 anos agora, no dia 3 de outubro, e ela tá, né, incrível, assim, tá uma delícia. Posso imaginar. Com os próprios ritmos também, né, Francesco? Uma das coisas interessantes das gerações é isso, né? Eu acho que essa convivência que nos faz perceber também a autoria de cada um nesse compasso coletivo e ao mesmo tempo singular que a gente vive todos os dias e, como você disse, que é o ritmo que está em todo o tempo e lugar. Né? E você falou aí do útero como a melhor acústica, mas de fato tem estudos de musicoterapia para grávidas, né, que
tem lá as mulheres com aquele fone de ouvido na barriga, e também mães que cantam durante a gravidez e que quando o bebê nasce, posteriormente, aquela coisa que ela canta acalma ele, porque faz com que ele, né, de certa forma, tenha alguma reminiscência aí do estado uterino. Então é muito louco como que a música consegue fazer essas pontes, né, e consegue ter esse impacto, esse poder, né? A música tem um poder imenso, assim, de alterar o humor, é muito impressionante. Vou deixar aqui uma dica que eu não posso deixar não posso esquecer de dar. Existe um documentário chamado Alive Inside. Quem já assistiu? Alive Inside é um norte-americano, ele é um assistente social e ele circula todas as casas de repouso nos Estados Unidos, oferecendo para os idosos música. Ele conversa com os parentes, fala assim, que ano que ele nasceu, onde que ele morou, que música que ele ouvia. Aí faz uma seleção, uma playlist assim, com aquelas músicas que foram sucesso na época dele e tal, e às vezes se ele tem, né, condições de conversar, ele também pega ali essas músicas que ele vivenciou, mas normalmente ele trabalha com idosos que estão em estágio avançado de Alzheimer, que já não conseguem comunicar, e ele coloca a música para essas pessoas ouvirem, e elas recuperam memórias, elas começam a contar detalhes. É impressionante, é maravilhoso o modo como a música é capaz de reativar. É químico, né? São relações entre neurônios que não aconteciam, passam a acontecer, né? É muito impressionante. A Live Inside tem no Netflix. Eu não sei se Netflix tira os trem depois, mas é fácil achar no YouTube também, né? Esse documentário já virou meio domínio público de tanto que... Mas vale assistir, gente, vocês vão adorar. Muito obrigada por isso. Nós vamos finalizando, então, nossa oportunidade dessa... Primeiro de muitos, né, Francisco? Sempre que a gente se encontra, a gente tem muita coisa para conversar, né? Eu nossos acho que encontros na sala dos professores da vida, né? Saudades. O seu ritmo é um ritmo realmente de muita música, inside. Então, Francisco, nessa temporada do podcast Conversa Paralela, estamos tratando de projetos de vida. E tudo que podemos mobilizar para a nossa formação pessoal, social e profissional para um novo começo. Nesse sentido, conta para nós um projeto de vida que você tem hoje. Olha que legal. Então, hoje eu tenho um projeto de vida que é fazer o meu pós-doutorado. Eu já estou com o projeto... Aí, falando em projeto, a academia não sai de perto, né? Já estou com um projeto em processo de escrita e é algo que, a partir do ano que vem, eu devo já iniciar, assim que tiver um edital de pós-doutorado lá na Escola de Belas Artes mesmo, onde eu fiz o meu doutorado. Então, esse é um projeto. Um outro projeto que eu sou o pato, né, gente? Eu não vou ficar só com um projeto. Não tem jeito. Com certeza, vamos lá. Não tem jeito, né? Um outro projeto tem a ver com o Durante, que é esse festival de performance, que o Tropofonia acabou se aproximando, e eu tenho a intenção de fazer uma edição, no mínimo, a gente fazia semestral, mas eu quero fazer agora ao menos anual, então de 2021 a gente fez a 11ª, então ano que vem eu quero fazer uma, estou buscando patrocínio, estou buscando 1000 possibilidades para que isso se efetive, né, do jeito que eu quero que aconteça, né, com verba, com, né, possibilidade de fazer com melhores recursos possíveis, né, e também um desejo de voltar a tocar, né, tocar palco, né, por meio da Lei Aldir Blanc, eu e Pedro Moraes estamos trabalhando num trabalho novo musical, vai ser um EP, que a gente vai lançar a primeira faixa ainda esse ano, né, e a gente que gosta de fazer música, que a gente não para, né, a gente quer fazer com que as coisas se efetivem, né, porque não tem coisa pior do que ficar na gaveta, né, e o tempo passar e você não conseguir efetivar aquilo, né, a música ficar só ali no violão e você não conseguir transformar aquilo num fonograma que toca no rádio, algo que tem timbre, que tem produção musical, que tem, né, o desejo do músico é ver a sua obra
concluída, efetivada, né? E assim como de um poeta é ver o livro efetivado, assim como o de um arquiteto é ver a casa pronta, né? E de um professor é ver, né, o aluno encontrando com ele, falando que agora já é, né, aquilo que ele pretendia ser, né? Seja lá a profissão que for, seja lá a pessoa que for, que muitas vezes não se trata nem apenas de carreira profissional, mas de formação humanística mesmo, né? Formação, isso mesmo. Muito bom, Francisco. Então, nós terminamos com esse elogio a você, justamente de alunos que te reencontram nesse momento. Francisco é um ser Adorei. especial, que nos inspira em cada dia mais querer ser um profissional da educação. Abraços e saudades. Abraço ao Franco Napoli também. Ó, Tá Conceição. vendo? Obrigada, Ana Rosa, por nos proporcionar essa live. Muito bom, que coisa boa. Adorei, adorei, adorei. Agradeço muito a sua participação, a oportunidade. É sempre de uma forma musical, né? A sua participação, a sua presença, Francisco. Isso é muito bom. A gente viver aquilo que a gente acredita, coerência nos nossos pensamentos, né? Sim. E ações e falas, e que acabam inspirando tantas pessoas. Isso é muito maravilhoso quando está aqui no privado. Eu que agradeço, Ana Rosa. Parabéns. Os comentários do privado. Parabéns por esse projeto. Conversa Paralela é fantástico. Assim, eu acompanho outros e adoro o modo como você conduz, adoro o modo como os bate-papos acontecem. É um sucesso. Parabéns. Muito obrigada. E até a próxima, Francisco. Valeu. Pessoal, obrigada e até a próxima. Tchau.